E uma das pesquisadoras que tem se destacado no Brasil na discussão sobre a Covid-19 tem sido a doutora Nise Yamaguchi. Ela que é oncologista e especialista também em imunologia e conversa agora ao vivo com o Jornal do Piauí. Doutora Nise Yamaguchi, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Muito obrigado por atender o Jornal do Piauí na TV Cidade Verde e também na Rádio Cidade Verde. Doutora Nise, como é que a senhora tem avaliado as discussões hoje no Brasil em torno das possibilidades da cura da Covid-19? O debate tem agradado a senhora como pesquisadora? Veja, o debate é intenso e caloroso, né? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos no Piauí. Eu já dei vários cursos aí no Hospital São Marcos do Câncer sobre imunologia de tumores, já há 20 anos atrás, que eu cuido de várias coisas, o controle de tabaco que a gente fez no Brasil inteiro, que o senador Hieraclito Fortes me ajudou na época com um relatório positivo contra toda a indústria do tabaco, foi um feito grande. E nós temos aqui uma questão que, assim, a cura do Covid-19 é no início dos sintomas. Então, logo no início dos sintomas, quando começa a anosmia, que é a perda de olfato, a perda do paladar para doce e salgado, quando começa a ter sintomas gripais e dor no corpo, diarreia, falta de ar, tem que ser tratado nos primeiros sintomas. E, de verdade, a hidroxicloroquina, a azitromicina e zinco nos primeiros sintomas dá 95% de cura. O Zelenko em Nova York conseguiu 99% de cura e as pessoas não foram para as UTIs, não foram internadas. Então, esse é o ponto de inflexão da pandemia, no meu entender. Doutora Nise, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso jornal. Para a gente entender melhor, porque já há muita polêmica, muita discussão e muitas delas apaixonadas sobre esse tema, a senhora se reportou agora ao índice de tratamento também nos Estados Unidos da América. E por que lá o FDA, que é o órgão regulador, não aprovou a hidroxicloroquina mesmo com esses resultados obtidos? O FDA tem uma autorização excepcional que foi feita logo no início da pandemia para a hidroxicloroquina. Depois teve um grupo coordenado pelo Dr. Anthony Fauci no Instituto Nacional de Saúde que pegou o nosso protocolo da Amazônia, que matou pacientes, 22 pacientes em 80, dando doses tóxicas de cloroquina, colocou na pauta, junto com médicos relacionados à indústria que estava interessado em produzir alguns medicamentos e resolveu banir a hidroxicloroquina do uso ambulatorial. Então, nós tivemos ali uma situação muito particular, onde o estudo da Amazônia, que usou cloroquina em 12 gramas versus 2,7 gramas, absolutamente acima da dose da bula, e que por 10 dias de 1.200 miligramas, acabou matando muita gente de arritmia, problemas cardíacos, e o mundo achou então que cloroquina é perigoso. Mais de 1 milhão de pessoas já usou hidroxicloroquina, e cloroquina é uma medicação antiga, usada em malária no norte do Brasil. Vocês conhecem muita gente que usou em malária, vocês conhecem pessoas que usam para lúpus, doenças reumáticas, e que por 5 dias de uso de uma dose correta não haveria problemas, e nós temos agora estudos sendo feitos em grandes hospitais, conglomerados com doses altas de hidroxicloroquina, que também não dá problema. Então, de repente, sociedades médicas que têm um vínculo grande com uma série de ações, acabam falando, olha, não serve para nada, não pode ser dado. E a cura do paciente inicial não vai poder ser dada, e a gente vai ter que comprar mais respiradores e não vai ser suficiente. E essa curva não vai achatar nunca, porque, de verdade, nós estamos numa situação que a doença já entrou nas casas, independente de fazer isolamento. Nova York teve um estudo que mostrou que 84% dos pacientes que internaram tinham vindo de casa, ou de lar de velhinho, ou das casas mesmo, onde não estavam em contato com nada, onde não estavam andando de metrô, de ônibus, e 84% das pessoas vieram de isolamento e estavam doentes. Então,
isso é um problema, não é só isso, não é nem só uma coisa, nem só outra. Os velhinhos, os pacientes idosos, os doentes têm que tentar ficar isolados, isso é muito importante. Agora, nós precisamos ter tratamento, porque mesmo quem está em casa, doente, tem que ser tratado imediatamente. Essa é a minha posição. Então, entende que o isolamento vertical, ou seja, um isolamento que é praticado apenas para pessoas que fazem parte do grupo de risco, é que teria eficiência no controle da pandemia? É outra coisa, é outra confusão que me colocaram na boca, que eu sou a favor de flexibilização e de isolamento. Eu sou a favor de inteligência. Gente, você tem que tomar atitudes, mesmo numa cidade, São Paulo, estive lá outro dia na prefeitura mostrando o protocolo, etc. Em São Paulo, na região dos Jardins é um jeito, na periferia é de outro. Na Vila Brasilândia, como é que você faz isolamento social quando tem 10 pessoas morando num quarto? Quando uma pessoa fica doente, todo mundo fica. Você tem que pegar essa pessoa com a saúde da família, levar para um ambulatório, tratar, seguir essa pessoa, de preferência, já dá o remédio lá mesmo, dá de graça o remédio, né, que não custa nada. Esses remédios que estão sendo lançados pela indústria farmacêutica custam $4.500 por pessoa e não cura. Então, veja, nós estamos numa situação que é uma pandemia, a gente tem um remédio que não custa nada e ninguém quer dar. Por quê? O paciente tem medo de tomar e o médico tem medo de prescrever. Eu fui no Conselho Federal de Medicina por 3 horas, consegui explicar bem para os conselheiros, depois eu fiquei até às 11h30 da noite lá, fazendo o arrazoado de todos os papéis que eu tinha levado, dos artigos científicos que dão segurança e que dão eficiência para esse tratamento precoce também, e eles aprovaram. Se o médico quiser prescrever, ele pode prescrever, o paciente, se quiser tomar, pode receber também, mas tem que ter uma prescrição médica. Então, vamos combinar, é o jeito de vencer essa pandemia, além de educação. Máscara está atrasado, máscara é isolamento, é distanciamento social, né? Máscara deveria já estar presente há 3 meses no Oriente. Vocês citaram o Oriente. Eu tenho família lá, eu viajo, dei aula no Banco Mundial em parcerias público-privadas, eu tenho família no Japão, então eu vou muitas vezes. Todo mundo usa máscara no metrô quando tem gripe, ninguém fica por aí. Agora, o Japão não fechou tudo, eles continuaram trabalhando, mas eles fizeram todas as áreas, só que eles não estão tratando ainda. Eu estou em conversas com o governo japonês para ver se eles estão com muito medo, porque o mundo fica falando mal do remédio, entende? Então, é um problema, mas mesmo assim, a gente tem essa oportunidade. Singapura não teve que fechar tudo o lockout, né? O lockout interessa a culturas que querem que as outras quebrem, total. Agora, não precisa ter um lockout total, até porque não funciona. As pessoas não conseguem sair de uma casa que tem 10 pessoas. A gente precisa, de verdade, fazer um tratamento para todos. Isso sim, inteligente, junto com a rede, ouvindo os governadores, ouvindo os prefeitos, ouvindo todos. Isso não é uma medida única, né? A gente tem que trabalhar em conjunto e dar suporte. É essa a minha função. A senhora falou, médica, então, pelo que a senhora falou, então, doutora Nise, a diferença no uso da hidroxicloroquina estaria na dosagem. E eu pergunto à senhora, qual seria a dosagem indicada para o paciente que está com inícios do sintoma e a necessidade de ter um acompanhamento médico para esse paciente, para o caso de ele apresentar um efeito colateral como a arritmia, que já foi reportada em alguns casos? Exatamente. Então, a ideia é, a dose do Ministério da Saúde está correta, só que eles usam em casos moderados e graves, que é 400 miligramas de hidroxicloroquina, não é cloroquina, é hidroxicloroquina, 2 vezes por dia no primeiro dia e mais um comprimido por dia, mais 4 dias. O Zelenko, que é lá de Nova York, usou meio comprimido 2 vezes por dia. Então, 200 miligramas 2 vezes por dia por 5 dias, junto com azitromicina, um comprimido por dia, são 5 dias, e zinco, se for possível, 30 miligramas de óxido de zinco por dia ou sulfato de zinco. Nós não temos o zinco, tem que manipular. Ou tem alguns multivitamínicos que tem. Então, veja, gente, quem já tomou azitromicina para sinusite?
É perigoso? Não. Quem já tomou hidroxicloroquina para malária no meio da floresta amazônica? Então, o médico prescrevendo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele acompanha o paciente, ele vai saber que não pode tomar, entendeu? Então, como todo remédio, a gente não poderia usar aspirina numa dose 20 vezes maior, que vai ter todo mundo insuficiência renal. A gente não pode usar nenhum antibiótico 20 vezes a dose, porque todo mundo vai ter problema de fígado. E daí dizer, então não dá antibiótico para ninguém, não dá aspirina para ninguém, não é verdade. Entende? É uma situação, infelizmente, que está sendo construída e bancada por muitas vozes no mundo, por revistas internacionais, e realmente fazendo aí a desconstrução das coisas que precisam salvar as pessoas. Quantas pessoas já morreram desnecessariamente nesse país? Quantas mais vão precisar morrer? Eu escrevi um editorial para a Folha de São Paulo, falei, será que é muito cedo para usar a hidroxicloroquina ou já está tarde? 900 mortes por dia, gente, é uma conta do universo. Isso não fica com uma pessoa que diz sim ou não. Isso é uma conta para o universo. Não é possível que as pessoas aceitem isso. Agora nós tivemos o exemplo aí numa cidade de vocês, com uma médica da Espanha que está orientando os protocolos muito sábios, muito interessantes, né? Então, no hospital pode usar corticoide também, pode usar anticoagulante, tudo isso ajuda, mas no ambulatório, se você puder evitar que as pessoas venham para o hospital, ou mesmo no começo da internação, quando não está muito grave, evitar que vá para a UTI, a melhor coisa do mundo é você fazer isso. Nise Yamaguchi, já que a senhora está citando o caso de Floriano, no hospital lá de Floriano, o doutor Justino, que é o diretor clínico, está seguindo esse receituário, esse protocolo da doutora Marina Bucar, que é a médica piauiense que está lá na Espanha. E aí eles conseguiram, segundo as observações que fizeram, inclusive receberam a visita da ministra Damares nesses últimos dias, conseguiram reduzir o número de internações. Por outro lado, existe um outro trabalho da doutora Renata Beltrão, lá no norte do estado do Piauí, que trata da busca ativa pelo paciente, uma espécie de proatividade médica, administrando medicações nos primeiros sintomas. A senhora conhece essas duas experiências? Nossa, eu adoraria conhecer, viu? Se vocês puderem, pela produção, me passarem os contatos dessas duas pessoas, eu vou ficar muito feliz e levar para o mundo isso que está acontecendo no Piauí, porque isso vai mudar a história do Brasil. Vai ser muito bom. E uma outra coisa que eu soube é que a Procuradoria do Piauí pediu para ter tratamento no Brasil inteiro. Então, eu quero falar com esses procuradores, porque é muito bom saber que o Piauí está mudando a história do Brasil. Vocês têm aí as cavernas rupestres, né? Vocês têm história, mas mais do que isso, estão se preocupando com o povo. Isso é com aquele que não tem dinheiro. Eu trabalho no Sírio e no Einstein, as pessoas lá morrem pouco, porque chegam e já tomam o remédio. Vão para casa, recebem todos os tratamentos, os médicos ligam, eu não posso ficar só lá, eu tenho que ajudar o resto do povo, do Brasil. Alguns relatos, doutora Nise, de pacientes de lúpus que estão sentindo dificuldade de encontrar o medicamento, a hidroxicloroquina, justamente por causa dessa corrida depois que começou-se a divulgação de que o medicamento era bom também nos primeiros sintomas de Covid. Não há um risco de desabastecimento para essas pessoas que precisam tomar o medicamento de forma contínua? Isso vai melhorar, porque eu estou atrás de fontes da Índia, né, que vão estar fazendo a hidroxicloroquina para o Brasil. Nós temos, infelizmente, uma situação que os governos precisam trabalhar também pedindo os remédios não estão sendo produzidos porque ninguém acreditava que seriam bons. Então, eu acho que a gente tem que cuidar, sim, dessa população com lúpus e artrite reumatoide, tal, de uma forma diferenciada. Eu vou até procurar a Sociedade Brasileira de Reumatologia para ver de que maneira a gente pode garantir que esses pacientes possam tomar. Uma outra coisa importante, esses pacientes com lúpus que tomam hidroxicloroquina não estão tendo Covid.
A maioria dos pacientes fica protegido de Covid. Então, é bem interessante também, porque eles tomam por meses. Tem pacientes que tomam por anos. E por que não pode tomar 5 dias? Entende? Logo no início dos sintomas. O que existe por trás dessa campanha de difamação da hidroxicloroquina no Brasil e no mundo? Não é só no Brasil, não. Outro dia me ligou um senador americano perguntando: está acontecendo o quê? O que é esse estudo da Amazônia? O que ele fez? Sabe? É um absurdo o que está acontecendo. Agora, doutora Anísia, aproveitando que a senhora fala a respeito de como os pacientes com lúpus não têm, não registram casos da Covid porque já tomam remédio de hidroxicloroquina, o presidente norte-americano Donald Trump disse ontem que toma de maneira preventiva, toma antes de qualquer sintoma. Isso é indicado? Você, mesmo antes dos sintomas, já tomar o remédio? Não dá para a gente indicar, porque a gente não tem abastecimento nem para quem precisa tomar. Não é que não seja algo interessante. Tem um estudo sendo feito agora em Fortaleza, com o doutor Odorico, o doutor Jaime, são 2 ex-secretários de saúde do estado do Ceará, e que eles estão utilizando de forma preventiva para médicos que estão em tratamentos de Covid, de UTIs, para pessoas que estão em contato, para famílias que estão em contato, que ficam doentes juntas. E na Índia foi feito muito uso preventivo até a nível de pedido do governo. Eles que produzem, eles são o maior produtor mundial, o único produtor de hidroxicloroquina mundialmente, e eles têm muita malária, então eles já usavam para os pacientes com malária, eles sentiram que poderiam usar, são doses mínimas que são usadas, é uma vez por semana que a pessoa usa, e eles perceberam que eles tinham bem menos infecção dos países que teve um número menor de infecções do mundo, em um país que tem bilhões de pessoas. Tanto é que eles pararam de vender a hidroxicloroquina, por isso que tem esse risco de desabastecimento, sim, e eles não queriam ceder para nenhum país. Daí o presidente Bolsonaro ligou para lá, para o primeiro-ministro, conseguiu 0,5 tonelada para o Brasil. A gente tinha antes conseguido, com um grupo de doadores, 200 quilos de hidroxicloroquina, que está sendo também doado para as instituições que precisam, instituições universitárias, e eu acredito que esse tipo de estudo vai dar mais segurança no futuro. O que a gente tem que entender é o seguinte: tem muitos estudos sendo feitos com o viés de destruir a hidroxicloroquina, mas tem muitos estudos bons sendo feitos. Esses estudos, assim, maiores, vão ficar prontos daqui a 6 meses, 1 ano. Mas já temos mais de 1.000 pacientes que se beneficiaram no estudo da França, do Didier Raoult, também os 700 pacientes do Dr. Zelenko, a Prevent Senior tem 480 mil pacientes acima de 60 anos, 400 pacientes acima de 100 anos, e eles mudaram o protocolo para uso precoce para não ter mortes. E hoje eles têm uma experiência enorme de tirar os pacientes da UTI e da internação, pacientes idosos com comorbidades, com problemas, eles tratam, eles acompanham, e os pacientes conseguem tomar tranquilamente, sem problemas, com toxicidade mínima. Então, eu acho que a gente precisa entender que existem já muitos estudos, só que esses que ficam catarolando, dizendo, olha, não funciona, é perigoso, tudo que é bom, eles não falam. Tudo que é ruim, eles alardeiam e vai para todas as revistas e todos os jornais do mundo. Então, infelizmente, uma orquestra de uma situação para diminuir a ação da hidroxicloroquina. A respeito desses relatos que a senhora faz de casos de tratamentos bem-sucedidos e até mesmo esses aqui do Piauí, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica de Médicos Intensivistas, que são 2 entidades sérias, também se posicionaram oficialmente contra. Onde é que está aí o descompasso entre médicos especialistas e também respeitados, que tratam especificamente desses casos, e esses outros números que foram apresentados? Então, na UTI e no paciente grave, provavelmente é desaconselhado mesmo, né? Então, eu também ecoo que esses pacientes têm que ser usados com muito cuidado. Mas mesmo um paciente que já está no hospital, ele se beneficia muitas vezes para não ir para a UTI. O ideal mesmo é usar nos primeiros sintomas para a pessoa não ficar doente. É um vírus. Então, 80% das pessoas não vai ter nenhum sintoma.
A maioria das pessoas que está transmitindo nem sabe, por isso que tem que usar a máscara, para não transmitir para o outro o que você tem sem saber que você tem. Pois não, Cláudio, você. Eu queria fazer uma pergunta, doutora Anísio. O nome da senhora vem sendo lembrado desde a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta para ocupar o Ministério da Saúde. A senhora já integra o Comitê Gestor de Crise de Combate à Covid-19, tem encontros frequentes com o presidente Bolsonaro. A senhora estaria disposta a assumir esse desafio no momento de pandemia? Conhecia o presidente Bolsonaro. Quando eu vi a questão da hidroxicloroquina no mundo, e eu como cientista que trabalha na França e na Itália e nos Estados Unidos, na Alemanha, mas eu trabalho muito com a França, eu vi o que estava acontecendo nesses países, eu comecei a seguir esse protocolo. E eu vi que os médicos italianos estavam tomando, porque estavam morrendo. E eles estavam tomando aos primeiros sintomas, me mandaram o protocolo que eles estavam utilizando. Quando eu vi o presidente Bolsonaro ecoando o que deveria ser feito, eu fui lá esclarecer para ele o que eram estudos, por que essas coisas existiam. Fui lá conversar com a Anvisa, fui lá conversar com o Ministério da Saúde. Falei, gente, vamos falar uma linguagem comum. Né? Fui como cientista, como conselheira técnica, científica. Na ocasião, eu consegui, junto ao Conselho Federal de Medicina, a indicação para que pudesse ser usado leve, moderado e grave sob supervisão médica. Voltei, e aí tive a surpresa do ministro Mandetta resolver ir embora, ou resolveram que ele iria embora, e aí ficou meu nome sendo ventilado naquele momento. Aí foi um ataque geral, né, de muita gente querendo que eu não ficasse, etc, etc. Os amigos não queriam também, os inimigos não queriam, quer dizer, uma situação muito delicada. Eu tenho, assim, uma história de 40 anos, já atendi mais de 14 mil pacientes, tenho pacientes piauienses, já dei aula aí no São Marcos, eu tenho amigos em todos os lugares, não é? Falei, da Heráclito Fortes me ajudou a passar a Convenção Quadro contra o Tabaco, tinha maior pressão da indústria do tabaco, etc. Então, assim, o que acontece? A gente tem, nesse momento, uma situação que não permite você ficar em casa atendendo pacientes no ICE e no Sírio. Então, eu estou disposta sim, mas depende de um convite vir e depende do governo entender que uma necessidade que a população tem é se sentir acolhida e que médicos estejam ajudando nessa interface com toda a máquina administrativa, né? Então é includente, não é ou, é trabalhar em conjunto com todos dentro do governo, com os militares, com o grupo que trabalha estratégia, com a distribuição. Nós estamos numa guerra, tem que distribuir o remédio no Brasil inteiro e garantir que ele chegue, porque se ele chega e se ele for roubado ou se for confiscado, ele não chega, não é? Então é uma guerra, gente. Nós estamos num momento em que, se eu não prestar atenção, nós não vamos ter país depois. Olha o número de violências domésticas, de desempregados, de pessoas se suicidando, mais de 50 mil pacientes de câncer sem tratamento, sabe? Gente, em Nova York infartou 8 vezes mais gente do que o ano passado, porque eles não vão procurar ajuda e infartam em casa. Então, eu não posso ficar alheia a essa dor que o Brasil está tendo nesse momento. Eu entendo a resposta que a senhora está dando, como a senhora aceitaria o convite para ser ministra em nome dessa missão, seria isso? Sim, seria um momento muito importante, claro, da minha vida. Eu não me organizei assim a vida toda para isso, mas eu fiz cursos de pesquisa clínica na Harvard, eu dou aula de saúde pública em Lyon, junto com os meus colegas no mundo inteiro. Então, eu estou preparada, né? Eu tenho o respaldo necessário, técnico-científico, mestrado, doutorado, para conversar com a academia, para conversar com os hospitais em crise, com os pacientes na ponta. Eu trabalho com todo
Juntos contra o Câncer, que são mais de 100 organizações de câncer do Brasil. Então, eu estou junto. Eu quero colocar à disposição o meu potencial de trabalho. É esse o ponto. Agora, nesse momento, eu preciso isso que vocês estão fazendo é maravilhoso, que a população entenda por que eu luto tanto pela hidroxicloroquina, porque salva vidas. 95% da pessoa, em 5 dias de tratamento, não vai ficar doente. Então, isso é algo, quanto mais cedo, melhor. É que nem prevenção de câncer. Deixa o colo do útero avançar com metástases, etc. Daí você começa a querer tratar. Enquanto você faz um Papa Nicolau, você trata o paciente, você cuida das pessoas, sabe? Dieta, exercício, etc. E vamos lutar e vamos enfrentar isso de outra forma. O convite já chegou, doutora Nise? Não chegou. E eu queria saber ainda, doutora Nise, como é que a senhora acompanha e vê essa presença constante do presidente Jair Bolsonaro em manifestações populares, onde há aglomeração de pessoas e também alguns comércios próximos ali da área do Palácio do Planalto? Brasília tem uma situação particular, né? Brasília é uma cidade ampla, né? Ampla. E onde ele chega, as pessoas chegam. É um problema, não é que ele vai e fica ali necessariamente. Ele chega. Agora, eu entendi o seguinte, que ele se alimenta desse amor que o povo tem. Porque ele é bombardeado dia e noite sem parar, né? Agora, o primeiro dia que eu cheguei lá no Planalto, eu falei, olha gente, máscara, cadê a máscara na recepção? Sabe, tem que ter máscara, hoje dá todo mundo de máscara. Os senhores têm que usar máscara também, né? Orientei. Tem que usar álcool gel, todo mundo álcool gel, entende? Então, assim, na realidade, apesar de serem pessoas, são pessoas, e todos estão aprendendo, o Brasil aprende, só que atrasou, né? Faz 3 meses que a gente já podia estar todo mundo usando máscara. Então, atrasou, inclusive o doutor Nelson Teixeira, ele falou, olha, a gente ficou mais olhando para situações graves e não pensou como sair da crise. A gente não foi na ponta. É isso que a doutora Renata Beltrão está fazendo, de busca ativa do paciente, é o que tem que ser feito. Vai ser maravilhoso eu falar com ela. Vou levar isso do Piauí para o mundo. Né? Mesmo com o uso de máscara, a proximidade de estar tão perto com outras pessoas tocando, fazendo fotos de selfies, isso não aumenta o risco de propagação no momento em que a curva de casos do Brasil ainda está muito ascendente, doutora Nise? O ideal é o distanciamento social, sim, 2 metros de distância entre todos. Eu acho que esse é um bom momento para exercitar o distanciamento social. Doutora Nise, muitas das pessoas estão depositando a esperança de que uma vacina possa surgir em curto espaço de tempo. A senhora acredita? Vai surgir. A senhora não acredita nisso? Uma vacina, ela tem que ser testada para segurança, porque senão ela vai causar vírus. Você dá um vírus atenuado é um perigo, porque o vírus pode estar atenuado, pode não estar atenuado. Você tem que testar eficiência. E tem uma série de outros testes de biodisponibilidade, entendeu? Então, isso não é feito às pressas. E nem você pode submeter uma população inteira a um teste no momento de pandemia se você não tiver certeza da segurança. Então, gente, uma vacina não vai surgir agora. O negócio é tratar quem você pode hoje. Hoje não tem outro remédio disponível. Mesmo o Remdesivir, que está sendo autorizado às pressas e que não resolve, porque é endovenoso, custa $4.500 o curso do tratamento para um paciente internado, ele não é bom para pacientes precoces, e mesmo os pacientes graves também não é tão bom, versus placebo não foi bom. Então tem algumas coisas que estão acontecendo para um remédio que não custa nada. Esse ataque todo é o que nós temos de melhor nesse momento. Daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, teremos vacinas, talvez vacinas... A gente vai ter que ver, mas tem que analisar, não pode ir vacinando todo mundo sem segurança também. 8 anos ou 10 anos? É mais ou menos essa a projeção, doutora? Não, menos, mas assim, tem que ver qual é o tipo, qual é a situação. Fala-se muito, doutora Nise, na possibilidade de ondas da doença, né? O próprio Japão e a China temem isso que aconteça, né? Que depois de dar uma estabilizada, a doença volte em outra onda mais forte.
Pensa assim, forte, como a gente né? poderia Então, se preparar para enfrentar uma possível nova onda? Bom, a gente nem se preparou para essa, né? Mas, como nós somos, eu acho que tratando também vai ser melhor. Agora, a segunda onda vem quando você tem pessoas que se reinfectam, ou tem pessoas, você já está com uma população controlada e daí vem alguém doente. Então, você tem que tratar aquela pessoa, tem que detectar rapidinho. Eu quero agradecer a senhora, doutora Nise Yamaguchi. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado pela participação. Um abraço ao Piauí, aos meus amigos queridos, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, doutora Nise. Muito obrigado pelas informações e entrevista aqui à Rádio Cidade Verde e Jornal do Piauí. Cláudia Brandão, a doutora Nise tem realmente um conhecimento muito aprofundado da hidroxicloroquina, inclusive das experiências em outros países, né? Ela vem há muito tempo levantando a bandeira em defesa do uso da hidroxicloroquina para os pacientes com sintomas da Covid-19 logo nos primeiros dias, para evitar uma possível internação no futuro. É um assunto que sempre que a gente trata aqui gera muita polêmica, Sim. né, Joelson? Porque há uma corrente que defende com veemência, como a doutora Nise apresentou agora, com seus dados e seus argumentos. Há uma outra corrente também médica que é contra e diz que não dá efeitos positivos, e que, pelo contrário, poderia trazer efeitos colaterais. E aqui a gente segue acompanhando, na verdade, na torcida, para que se chegue a um entendimento do que é melhor para a população neste momento.